Carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15, está escrito assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Até aqui, eu vou ler de novo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome. O nome de Jesus tem que estar sobre a nossa vida. O nome de Jesus tem que estar na tua casa, tem que estar na tua família, porque há a promessa da parte do Senhor de fazer a tua família bendita. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E ainda que tenha alguém na tua família que ainda não é salvo, que ainda não é liberto, nós vamos invocar o nome do Senhor. E se você crê, você e a sua casa e a sua família vão servir ao Senhor em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então eu vou ler mais uma vez o versículo 15 e você repete após mim. Vamos lá. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. O nome de Jesus está sobre a sua vida. É o nome que está sobre todo nome. Oh glória. Coloque a tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem, a família é um projeto de Deus. Desde o início da criação, Deus cria a família, homem e mulher, Adão e Eva, e esse é o modelo bíblico, homem e mulher, e Deus os abençoa com tudo. Tudo o que eles precisavam, Deus já havia criado de antemão. Antes deles ter fome, Deus já tinha providenciado o alimento. Antes de terem sede, Deus já tinha providenciado a água. Deus havia providenciado tudo. Eles desfrutavam de paz perfeita, eles desfrutavam de alegria plena, e eles desfrutavam do mais importante, a presença do Todo-Poderoso. Muito bem, Deus então abençoa a família, para que crescesse, multiplicasse, enchesse a terra, debaixo da bênção de Deus, debaixo da proteção de Deus. Mas muito bem, o inimigo, que é Satanás, foi lá no jardim, e ele, como diz a 1 de Pedro 5,8, anda como um leão ao derredor bramando, para ver quem pode tragar, e ele espera a ocasião oportuna, e ele vai e fala com Eva. Você conhece a história, não é? Ela acaba comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, do qual Deus disse: no dia que comer, certamente morrerá. E aquilo que ela faz vai surtir resultados na sua família, porque ela abre uma brecha, uma porta para Satanás entrar na sua família. E o diabo vai entrar, e onde o diabo entra, a destruição entra. Onde o diabo entra, onde o pecado entra, acaba com tudo. Eles tinham a presença de Deus, mas por causa do pecado, perderam. Abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 8. O diabo sabe que Deus é santo e que o pecado faz o ser humano ser separado de Deus, conforme diz lá Isaías 59:2, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que não vejam a sua face. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, está escrito assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim.
como se isso fosse possível, uma vez que Deus é onipresente. Mas na cabeça do Adão e da Eva, nós vamos nos esconder, porque a consequência imediata do pecado é a vergonha. Desde o início de Gênesis 2:25, eles estavam nus e não se envergonhavam, porque estavam cobertos da glória de Deus. Não havia malícia, não havia pecado. Depois do pecado, a glória de Deus saiu, um olhou para o outro nu, e aí houve malícia, houve pecado, e a consciência foi imediata. Deus é santo, Deus não pode nos ver nus. Eles costuram folhas de figueiras, que não é capaz de tampar a nudez, tentam se esconder de Deus, querem fugir da presença de Deus. Deus vai lá, fala com eles. E o Adão joga a culpa para a Eva para o diabo, ninguém assume nada, e a consequência do pecado vem. Eles são lançados fora da presença de Deus. Mas o diabo não se dá por satisfeito, porque ele quer acabar com aquilo que Deus criou. Deus criou a família. Veja aqui o que está ligado para desligar, Diácono Bruno, por gentileza, desliga tudo, deixa só meu microfone, por favor. Então o diabo não se dá por satisfeito com aquilo que já havia feito na vida de Adão e Eva. Ele quer devastar tudo, ele quer destruir tudo. É então que ele vai trabalhar arduamente em toda a descendência de Adão e de Eva. Acompanhe comigo no capítulo 4. Eita glória! Capítulo 4 de Gênesis. Capítulo 4 de Gênesis. Obrigado, querido. O versículo 1 diz assim: E conheceu Adão e a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. A primeira família é formada de vez. Havia marido, esposa, e agora tem 2 filhos. O mais velho vai lavrar a terra, o caçula vai pastorear ovelhas. O tempo vai passar, a Bíblia não diz quanto tempo, não é? Mas se já estavam trabalhando, já não eram mais criança, não é? Já tinham crescido um pouco. Determinado dia, eles resolvem levar algo para Deus. A Bíblia não diz foi Deus que pediu. Eles resolvem levar. Quem está me ouvindo aí, diga amém. Amém. Dá para ouvir bem aí, irmã Rosângela? Então vamos lá. Capítulo 4, obrigado, querido. Versículo de número 3 diz assim: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas, das suas ovelhas, e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Vamos entender aqui alguns detalhes que são fundamentais. Os dois estavam trabalhando, um lavrando a terra, o outro pastoreando ovelhas. Os dois resolvem voluntariamente levar algo para Deus, só que o texto diz que o Caim levou ao cabo de dias. Ao cabo de dias é final da colheita, não é no início. Ele não teve o cuidado de separar os primeiros frutos, ele não teve cuidado de separar a primeira porção da colheita. Ele separa do restante, do final. Para você ter uma ideia mais ou menos, quem aqui já foi no início de uma feira de rua comprar alguma coisa, no início da feira? Você sabe que o melhor é no início. E lá no final da feira, lá para meio-dia, 2 horas da tarde em diante, o que é que tem? O resto, a xepa. É esse resto que o Caim vai levar para Deus. Ele leva para Deus uma oferta, qualquer coisa. Uma é artigo indefinido. No entanto, Abel, ele teve um cuidado. Abel separa os primogênitos das ovelhas. Note que está no plural. Se está no plural, foi mais de um, não foi só um. À medida que as ovelhas iam gerando filhos, ele ia separando. Nasceu aqui um cordeirinho, esse daqui é o primeiro dessa ovelha, esse aqui é para Deus, os próximos que nascerem vai ser para nós. Aí uma outra ovelha gerava um outro cordeirinho, ele separava, esse aqui é para Deus, e foi assim fazendo. E a palavra nos diz que ele faz isso pela fé. Deixa marcado aqui que já voltamos, Hebreus 11, versículo 4, abra aí comigo.
Na teologia, o capítulo 11 da carta aos Hebreus é conhecida como a galeria dos heróis da fé. E o primeiro da lista é Abel. Aos Hebreus 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Aquilo que Abel fez, minha gente, entrou no coração de Deus. Deus se agradou, Deus se alegrou, Deus ficou feliz, porque o que ele fez pela fé. Ele não fez como algo formal, como algo imposto, obrigatório, ele fez pela fé, e a fé foi acompanhada de amor, a fé foi acompanhada de honra, a fé foi acompanhada de fidelidade, foi principalmente acompanhada de sinceridade no coração, porque o texto diz, volta lá comigo, que Deus vai atentar para Abel e para a sua oferta. Gênesis 4, no versículo de número 4, a parte final, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, para a sinceridade do coração. Deus, amados, analisa a intenção do coração. Deus se agradou do que viu no coração de Abel. No entanto, Deus não se agrada daquilo que vê no coração de Caim. Versículo 5, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. O diabo está ali rondando, o diabo está procurando ocasião para agir, para acabar com essa família. E diz o texto ainda no versículo 5, irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Dependendo da tradução que você tiver, vai estar escrito que ele ficou furioso. O descaiu-lhe o semblante, na King James, por exemplo, está escrito que ele assumiu uma aparência maligna. Quem aqui já viu uma pessoa endemoniada? Endemoniado, tomado demônio. Você já viu a aparência de uma pessoa endemoniada? É medonha. A fisionomia é literalmente maligna. É o que aconteceu aqui com o rosto de Caim. Porque nesse momento o coração dele está sendo tomado de ciúme do seu irmão, está sendo tomado de inveja, está sendo tomado de raiva, está sendo tomado de ódio. E esse ódio que ele está sentindo é visível no seu rosto, e para Deus, Deus também está visualizando o que está no coração dele. É por isso que Deus vai dizer em seguida, versículo 6, e o Senhor disse a Caim, por que te iraste? Por que você ficou furioso? Por que você está com aspecto maligno? Por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O que é que Deus está dizendo aqui, minha gente? O diabo quer dominar o teu coração, Caim. Faça o que é certo, faça o bem, ele quer te dominar. E o dominar aqui dá a ideia, imagine um animal feroz querendo dominar uma presa inocente. Imagine um demônio querendo possuir uma pessoa. É nesse sentido que o texto está falando. Deus está dizendo, o pecado quer dominar o teu coração. O pecado quer entrar e te voltar completamente para o mal. Tem um ditado no nosso país que diz assim, quem avisa, amigo é. Só que o Caim não se dá por avisado. E é a oportunidade que o diabo vê para querer acabar com essa família. Você conhece aqui a continuação da história. Vamos ler o versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e fez o que, minha gente? Matou. Ele está com ódio de Deus. O Caim está com ódio de Deus, só que Deus é espírito. Espírito não morre, espírito é eterno, é imortal. Mas já que não dá para matar Deus, ele vai se voltar contra quem Deus ama, contra aquele, não é, que Deus se agradou. Ele está agindo do mesmo jeito que Satanás agiu. Deixa marcadinho aqui, Isaías 14, acompanha comigo. Livro de Isaías, capítulo 14. Ele pensa nele, ele não está nem aí para o próximo, ele é um inconsequente. Olha o que diz Isaías 14 a respeito de Satanás. Leia comigo. Isaías 14, eu vou ler a partir do versículo 12. Acompanhe comigo. Isaías 14, 12. Como caíste do céu,
ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei dos lados da banda do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isso é o que estava no coração do diabo, o eu subirei, eu me assentarei, o ego. Eu sou, eu faço, eu aconteço. Estrelas de Deus é uma linguagem figurada para os anjos de Deus, ficam em volta do trono de Deus. Então, o diabo quer ser Deus. Todavia, só existe um Criador, todo-poderoso. O diabo é criatura, Satanás é criatura, não é criador de nada. Aliás, a única coisa que Jesus disse que ele criou foi a mentira. Então, por ele perder o seu lugar e ele se opor a Deus e se voltar contra Deus, ele vai atacar a coroa da criação de Deus, que é o ser humano, que é a família. E agora Caim está tendo no seu coração o mesmo desejo que Satanás. Jesus disse em João 8,44, acompanhe comigo, olha o que Jesus diz a respeito de Satanás. João 8, versículo 44. O Senhor disse o seguinte, falando a fariseus, ele disse assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Grife aí, ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Satanás é homicida desde o princípio. E o coração de Caim vai ser tomado pelo mal. Vai ser tomado por ira, por inveja, por raiva, por ódio. Tudo o que o diabo precisa para agir. E a Escritura fala isso, 1 de João 3,12. Caim deixou literalmente o mal entrar no seu coração. 1 de João capítulo 3, versículo de número 12. 1 de João 3,12. Aliás, vou ler o 11 também. 11 e 12. 1 João 3,11. Porque essa é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Caim então deixou o mal entrar no seu coração. E a primeira família da terra já vai sofrer com um que tem ódio, raiva, um pai e uma mãe que perdem um filho, um irmão matou o outro. Olha que tragédia Satanás fez nessa família. E agiu porque encontrou espaço no coração de Caim. A palavra nos orienta de maneira clara, amados, em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. E quando é que o diabo quer agir? É naquele momento de ira, é naquele momento de raiva. Ou alguém já ficou irado aqui, com sinceridade, alguma vez? Só eu? Foi? Ô Jesus, está vindo a carruagem de fogo para pegar vocês. Vocês nunca ficaram irados com nada nem ninguém? Nunca teve vontade de pegar ninguém pelo pescoço? Ô pastor, misericórdia. Agora, uma coisa é ter esses 5 minutos e ter domínio próprio. Outra coisa é no momento da raiva falar o que não deve, agir de maneira impensada, deixar Satanás inflamar a língua e as atitudes. É o que o diabo quer para destruir as famílias. Quantas famílias estão marcadas porque o pai ou a mãe, por exemplo, disse uma palavra para uma criança e a criança guardou aquilo no coração e já virou adulto e já é pai e tem aquela palavra desde anos e anos da infância. Quantas famílias não estão marcadas, pessoas estão com o coração ressentido por causa de situações que aconteceram lá no passado. Querido, querida, Jesus quer o teu coração limpo, o Senhor quer o teu coração sarado, porque Ele quer abençoar você e a tua família. Não dê lugar a maus sentimentos, a maus pensamentos, não deixe o diabo ao encontrar a ocasião. Se você lembra de algo que lhe traz raiva da sua infância, do seu passado, é porque ainda não está sarado, ainda não está cicatrizado. Quem está entendendo, diga amém. E o diabo é especialista em entrar nas famílias para colocar um contra o outro, para gerar discórdia, para gerar morte. O diabo trabalha para destruir as famílias. A geração de Caim, o próprio Caim vai se afastar de Deus. Volto lá comigo no livro de Gênesis, capítulo 4.
depois que ele mata Abel, Deus sabe de tudo, Deus fala com ele responde a Deus de maneira bruta: sou eu porventura guarda do meu irmão para saber onde ele está? Deus sabendo de tudo. E Caim vai ser amaldiçoado, e Caim vai se afastar de Deus. E olha o que vai acontecer, Gênesis 4, versículo 17, acompanhe comigo. E conheceu Caim a sua mulher. E antes que alguém pergunte: quem foi, pastor, a mulher de Caim? Foi uma de suas irmãs, porque Adão e Eva tiveram filhos e filhas, eram as únicas pessoas que existiam, tá? Continuando, e ela concebeu e teve Enoque, e ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque, e tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de um era Ada e o nome de outra era Zilá. E Ada teve a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre em toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Caim e a sua descendência não querem saber de Deus. Caim e a sua descendência querem saber de qualquer outra atividade, mas nada que Deus participe. Querem saber lá de instrumentos musicais, criar gado, tenda, trabalhar com metalurgia, nada que envolva Deus, deixa Deus de lado. E chega a um ponto de Lameque se vangloriar por tirar a vida alheia por motivo fútil. Com sinceridade, você já deu um pisão no pé de alguém? Você já pisou no pé de alguém alguma vez sem querer? Se é no pé do Lameque, ele ia querer te matar. Matou um jovem por causa disso. É alguém cuja vida do outro não tem valor nenhum. É alguém que não está preocupado em saber de Deus. É alguém que a maldade está enraizada no coração. E é o que o diabo trabalha para destruir as famílias, levando o mal, levando a contenda, a briga, a discórdia, o homicídio. É tão sério que Jesus no Novo Testamento vai deixar claro que se a pessoa desejar o mal para outra, ainda que não tenha falado, já está pecando no coração. Isso é muito sério. Caim e sua descendência não querem saber de Deus. No entanto, o tempo passa, Adão e Eva vão ter um outro filho. Vamos continuar a leitura aqui. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Grife aí, então se começou a invocar o nome do Senhor. A descendência de Caim não invocava o nome do Senhor. A descendência de Caim era tomada pelo mal. A descendência de Caim fazia o que dava na cabeça, o que não prestava. Mas Enos compreendeu: eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor na minha família, eu quero Deus presente aqui, eu quero o Todo-Poderoso, eu quero a bênção de Deus, e eu vou invocar a Deus, porque eu quero Ele na minha vida. E ele começou a invocar a Deus, e é Enos que depois vai gerar Noé, que acha graça aos olhos do Senhor. É da descendência de Noé que virá Abraão, e é em Abraão que Deus vai dizer: eu vou abençoar todas as famílias da terra. Gênesis 12, nós temos que invocar o nome do Senhor, meu irmão. Você tem que invocar o nome do Senhor na sua vida, na sua casa, porque senão Satanás está aí ao derredor, querendo acabar com o teu casamento, querendo acabar com a tua família, querendo levar o vício para dentro da tua casa. Deus quer abençoar você e a tua casa. Gênesis 12, versículo 3, nós temos que invocar o nome dele. Gênesis 12, 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga para a pessoa que está ao teu lado: essa promessa vale para você também. Essa promessa é para você. A tua família é bendita, a tua família é abençoada. Pastor, mas o senhor não conhece a minha família. Você não tem ideia, meu marido é só Deus, a minha esposa é só Jesus, o meu filho é só Deus. Vai se converter, vai ser liberto do vício, vai ser transformado, o coração vai ser quebrantado. A graça de Deus não chegou na tua vida? Não chegou na minha vida? Vai chegar na vida desse familiar também. Pastor, mas aquele ali é a ovelha negra. Vai virar ovelha branca na presença de Deus. Deu desgosto? Vai ser um servo de Deus, vai ser um obreiro da casa do Senhor, vai honrar ao Senhor e dar testemunho e ganhar almas.
Ô pastor, mas não tem jeito. Pode não ter para você, para Deus tem. Invoca o nome do Senhor. Enos invocou porque ele queria a bênção de Deus na sua vida. Abraão entendeu isso e ele invoca a Deus porque ele quer a bênção de Deus na sua vida, na sua casa. Deus fala com Abraão, Deus vai falar com Isaac e Deus vai falar com Jacó. Capítulo 28. Para resumir, não é? Você conhece a história? O Jacó está indo para a casa do tio Labão. Ele passa a noite no relento e ele vai ter um sonho que na verdade é uma revelação. E ele vê uma escada que vai desde o chão até o céu e Deus lá em cima, no céu, sentado no trono. E Deus vai falar com ele. Abriu aí? Encontrou aí? Gênesis 28? Ele está tendo o sonho. Olha o que Deus diz, versículo 13. E eis que o Senhor estava em cima dela, da escada, lá no trono no final. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Levante a mão direita e declare: a minha família é bendita, a minha família é abençoada, a minha família tem a bênção de Deus. Versículo 15: e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar essa terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Querido, querida, se você tiver uma aliança com Deus, você vai invocar o nome do Senhor, e Ele está sobre a tua vida, e vai entrar na tua casa e na tua família, e vai abençoar toda a tua casa. Nós temos que ter essa aliança com Deus, nós temos que invocar o nome do Senhor, nós temos que compreender a promessa de Deus tem que se cumprir na minha vida. Como é que essa promessa aqui vai se cumprir? Através de Jesus Cristo. Preguei no domingo, não é? Na Santa Ceia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Efésios 3, no versículo 6, está escrito o seguinte, abra aí comigo, carta aos Efésios, capítulo 3, no versículo 6 diz assim: a saber que os gentios, ou seja, quem não é judeu sanguíneo, né, descendência de Abraão sanguíneo, são coerdeiros de um mesmo corpo, a igreja, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Que promessa? Volte na carta aos Gálatas, que está na carta aos Efésios, Gálatas 3, versículo 29 diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Deus prometeu abençoar todo aquele que invoca o nome dele, aquele que há da fé. Abraão é o pai da fé, e se você crê em Jesus Cristo, a promessa diz respeito a você, a promessa diz respeito à tua casa. Ô pastor, mas na minha casa o Satanás está agindo, mas Jesus vai entrar na tua casa e o diabo vai bater em retirada, e esse familiar vai se converter, esse vício vai sair, essa briga vai sair, essa discórdia vai sair, e o poder de Deus vai entrar. 2 aos Coríntios 5, volte algumas páginas aí, 2 aos Coríntios 5, vou ler do versículo 17 em diante. 2 aos Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Quem aqui já está em Cristo, diga glória a Deus. Você já entregou a vida para Jesus? Já o recebeu? Se ainda não batizou, dia 11 de dezembro vai ter batismo nas águas, e eu vou te batizar em nome de Jesus. Mas se você já está em Cristo, Jesus está habitando em você pela fé. É necessário ser uma nova criatura. As coisas velhas têm que passar. Quais são as coisas velhas? Lembre do seu passado, a maneira que você tratava, por exemplo, os seus familiares. Tem muitas pessoas, como diz o ditado, era uma quente e duas fervendo. Soltava os cachorros, não tinha papa na língua, era intrigado, briguento. Mas a partir do momento que o Espírito Santo a veio habitar, a partir do momento que a luz do Evangelho resplandeceu, é necessário compreender: eu tenho que agir como Jesus agia, eu tenho que perdoar, eu tenho que ser misericordioso, eu tenho que me esforçar para eu ser de fato nova criatura. A misericórdia de Deus chegou na nossa vida, o amor de Deus chegou na nossa vida, o próprio Deus sacrificou o único Filho para morrer por mim e por você, para sermos nova criatura.
Continua na leitura, versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Com sinceridade, para envergonhar o diabo. Quem aqui no passado já falou mal da igreja, da palavra de Deus, de pastor, de tudo? Eu dizia logo, todo pastor é ladrão, uma tropa de bandido. Eu dizia, mas a misericórdia de Deus chegou na minha vida. Meu entendimento foi iluminado. Querido, querida, o amor de Deus chegou na tua vida e através de você tem que entrar na tua casa, através de você tem que entrar na tua família. Olhe para o teu familiar, não como, pastor, esse daí é uma ovelha negra. Não, olhe para ele e pense assim: o amor de Deus vai chegar na vida dele. No que depender de mim, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou jejuar, eu vou interceder. Deus vai operar. O diabo não quer que você faça isso não. O diabo quer que você olhe para o familiar e pense: esse daí não tem jeito, esse traste, esse miserável, esse pudim de pinga, esse nó, esse cachaceiro, esse filho de Belial, não tem mais jeito não. É o que o diabo quer que você pense. Não é o que Deus quer que você pense não. Deus quer que você olhe e pense assim: a misericórdia de Deus chegou na minha vida e vai chegar na minha família também. Atos capítulo 16, abra comigo no livro de Atos. Olha o que é entender isso. Paulo e Silas estavam na prisão, você conhece a história, não é? Foram presos injustamente, porque expulsaram o demônio da moça, foram açoitados, acorrentados, à meia-noite, estavam orando. Deus vai lá e opera algo extraordinário, abre a porta do cárcere, derrubam as prisões, as portas se abrem, e aí o carcereiro chega, e o carcereiro vendo tudo aquilo, ele pega uma espada para se matar, e Paulo brada lá de dentro: não faça isso, está todo mundo aqui. Atos 16, versículo 30. E tirando-os para fora, o carcereiro de Filipos, tirando Paulo e Silas e os demais presos, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E esse carcereiro acreditou: eu quero ser salvo, eu quero a minha casa salva, então vamos lá para minha casa, eu quero o evangelho na minha casa, eu quero esse Jesus Cristo que operou esse milagre aqui nessa cadeia, eu quero ele lá na minha casa. E Paulo e Silas foram lá, pregaram o evangelho, anunciaram a palavra, e naquela mesma noite a família do carcereiro creu e se converteu e foi batizado, e lá começou a igreja de Filipos, na casa daquele carcereiro. Deus tem salvação para a tua casa, meu irmão. Deus tem salvação para a tua família. Você tem que invocar o nome do Senhor e levar Jesus para a tua casa, porque tem jeito, porque tem salvação, porque tem libertação, porque Deus é todo poderoso. Quem entendeu, diga glória a Deus. 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8. A tua família é tua responsabilidade. A família é projeto de Deus e a tua família é tua responsabilidade. 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, o que está escrito agora? Declare comigo: negou a fé. Não, repita: negou a fé e é pior do que infiel. Pesado, não? É o que o diabo quer que você faça. Ele quer que você negue a fé. Ele quer que você seja pior do que infiel. Ele quer que você pense: tem mais jeito não. Esse marido aí, 20 anos, 30 anos, 40 anos, esse infeliz não muda, vai morrer desse jeito. Esse filho não tem mais jeito não. Mais de uma década que é usuário de droga, não tem mais jeito não. Essa minha sogra é uma lambisgoia, é uma víbora, olha, a língua felina. Tem mais jeito não? Tem. Para Deus tem sim, e nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é joelho no chão, é oração, é intercessão, é abrir a boca e profetizar. A minha família vai estar no altar de Deus, a minha família vai ser salva, a minha família vai ser liberta, a minha família vai ser transformada para a honra e glória do Senhor Jesus. Diga para a pessoa que está ao teu lado: creia você, creia. Faça a tua parte e deixa que o milagre Deus vai fazer, e Ele vai entrar na tua casa, na tua família, e vai levar salvação. Querido, querida, o diabo está destruindo as famílias. Quem aqui lembra de um caso que ganhou fama mundial, aproximadamente uns 20 anos atrás? Uma moça morava no Brooklyn, São Paulo, tinha um namorado,
E ela, o namorado e o cunhado, o irmão do namorado, tramam um plano para matar os pais dela. E fizeram isso a pauladas. Você viu esse caso da Suzane von Richthofen? Chocou o mundo. Mataram os pais dela a pauladas com aquele taco de beisebol. Mataram. Leia, veja os noticiários. São as famílias sendo destruídas. Esses dias eu vi uma notícia de um homem que, por ódio da ex-mulher, ateou fogo na casa em que ele estava dentro com 3 crianças. O diabo não está brincando em serviço, não. Ele quer destruir as famílias. Ele quer destruir. O modelo bíblico de família, o diabo já trabalha aí, arduamente para acabar com esse modelo bíblico. Já estão falando de famílias plurimas. Já estão falando de famílias compostas por 3 pessoas. 3 do mesmo sexo, ou 1 de um sexo e 2 de outro. Estão falando aí de diversas coisas completamente absurdas à luz da palavra de Deus. E já estão oficializando isso perante a lei, e já tem direitos, e já tem direito à pensão por morte, a plano de saúde, e já tem direitos à herança, e estão trabalhando arduamente para acabar com esse modelo de família. O diabo está trabalhando arduamente, querido, querida, mas maior é o que está conosco para nos dar vitória. Se você crê e invocar o nome do Senhor, o Senhor vai entrar na tua vida, na tua casa, na tua família, e vai ter salvação, e vai ter libertação, e vai ter vitória. Nós estamos numa batalha espiritual, minha gente. A tua família não pode se perder, não. A tua família não pode perecer. Deus tem salvação. Romanos 5. Vou ler o versículo 10. Abra aí comigo. Romanos capítulo 5, o versículo 10 e 11, diz assim, abra aí comigo, Romanos 5, 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por qual agora alcançamos a reconciliação. Você alcançou a reconciliação, você é salvo pelo sangue do Cordeiro, e o mesmo Senhor Jesus vai entrar na tua casa e na tua família, e vai mudar essa história. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Deus vai salvar a tua família, meu irmão. Nós vamos clamar, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos profetizar, e vai haver salvação na tua casa. Declare comigo: eu e minha família vamos estar no altar de Deus. Declare com fé: eu e a minha família no altar de Deus, na presença de Deus, salva, liberta e abençoada, em nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aplaude e glorifique a Ele. Se coloque de pé. Nós vamos clamar, nós vamos profetizar. Você e sua família vão estar no altar de Deus. Agora, isso não pode ser da boca para fora, meu irmão. Nós temos a responsabilidade de cuidar dos nossos. Nós temos, cada um aqui, cada família aqui representada, você é a coluna espiritual da tua casa. Ô pastor, estou só eu ainda, mas vai vir o marido, vai vir a esposa, vai vir o filho. Ô pastor, já estou eu e o marido, vai vir os filhos, vai vir os irmãos, vai vir os pais. Ô pastor, já está eu, o meu esposo, minha esposa, meu filho, vai vir o irmão, vai vir o primo, vai vir o sogro, vai vir a sogra, vai vir toda a família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus vai operar. Agora, isso não pode ser da boca para fora, meu irmão. Isso tem que ter sinceridade no coração. O diabo quer acabar com as famílias. Os vícios estão aí. A bebida, o cigarro, a droga, as brigas, as contendas, os casos de polícia estão aí à torta e à direita. O diabo está acabando com as famílias. Você não pode deixar o diabo entrar na tua família e não fazer nada. Nós vamos te colocar em posição de guerra, e o nosso general é Cristo, e Ele vai à nossa frente, e a nossa casa vai estar no altar de Deus. Nós vamos orar, nós vamos falar com Ele.